live, então nós sempre iniciamos e temos o entendimento que a sustentabilidade ela está muito relacionada, ligada, colada, ela é transversal, está junto com o bem viver indígena. Nós não entendemos sustentabilidade a partir de outro ponto, nós começamos a partir desse e expandimos para todas as outras temáticas. Eu sou a Sandra. Eu sou a Vitória, também, só para complementar, que a gente se conhece aí de outros espaços, que a gente sempre trabalhou com a educação ambiental. Mas a gente vem com esse entendimento já desde 2020, pensando que a sustentabilidade é muito maior do que isso. E tem muito mais coisa envolvida do que só a educação ambiental, né? Então, por isso que a gente se coloca agora junto com o NEER, né, e está reforçando a formação, né, nesse sentido. E nos colocamos junto com o Senai, nos colocamos junto com essas outras redes que vão, né, vão se conectando e tendo esse entendimento que nós não podemos nos separar. Sim, cada vez mais nos conectar, estarmos engajados por uma mesma causa e juntos, né, aprendendo. Nós precisamos aprender. Estamos sempre nesse movimento de aprendizagem. Então, é isso. Não vou tirar tempo das meninas. Eu sou indiana, então, acredito que, assim como as gurias que estão no NESC, acompanham o NESC hoje, que vieram da educação ambiental, né, nós, dentro do chão de sala de aula, o meu trabalho, principalmente também voltado com as questões das deficiências, do trabalho com sala de recursos, nos ajuda, né, a ir cada vez mais refinando o nosso olhar, dos espaços de onde a gente vem, né, somos mulheres de axé, então, esse nosso entendimento de bem viver, ele se aproxima muito, né, de verdade, de fato, a todas as vivências que nós fazemos. Então, não há como pensar um espaço de sustentabilidade, um espaço de bem viver, um espaço de acolhida em tudo que existe dentro das nossas cidades, dentro das nossas escolas, das comunidades escolares, sem que a gente consiga olhar através dessas lentes que já são nossas, né? São parte de nós. E nós não estamos aqui hoje para falar pelos povos indígenas. Nós estamos hoje aqui para iniciar um trabalho sobre os povos indígenas. Nós achamos que é muito ruim quando a gente, nesse primeiro momento, as pessoas têm muitas dúvidas, e aí os indígenas estão juntos e eles têm que ouvir algumas bobagens que a gente diz sobre eles. No nosso olhar, isso não é uma coisa boa. Então, nesse primeiro momento, somos nós com vocês, no segundo momento, a gente vai para dentro da comunidade Porfirá, e eles vão trazer a realidade, a filosofia, o modo de viver, o bem viver, vocês vão perceber dentro do espaço, né? Lá com o cacique Jeremias, com o seu Antônio, que é o vice-cacique, e com as lideranças que a gente tem ali. Então, esse é um caminho que a gente acha que ele é bastante salutar, assim, para a gente começar essa nossa jornada. Pode passar. Bom, a primeira coisa que nós gostaríamos de pedir para vocês é que vocês buscassem lá nas memórias de vocês, na infância de vocês, quantas crianças negras vocês tinham como colega, como amigo, como vizinho, que frequentava a casa de vocês. Alguém teve? Tinha? Muitos ou poucos? Poucos. Poucos. Quantas crianças indígenas tinha nessa vivência de vocês? Nenhum. Nenhum que vocês soubessem. Nenhum Se escondia. que estivesse em área protegida, né? Em território indígena. Mas é impossível que o Brasil, que é dos povos originários, não tenha tido pessoas, crianças indígenas vivendo com a gente na nossa infância, né? Mas a gente não tem essa relação, esse entendimento. Bom, a gente precisa levar em consideração que nós estamos no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que a gente tem
a maioria da população do Rio Grande do Sul são pessoas brancas, né? Pessoas não negras e não indígenas. Tem alguma situação que aconteceu na infância de vocês com essas crianças indígenas que conviviam com vocês? Vocês tinham boas relações com elas? Os pais, as mães de vocês aceitavam bem essas crianças negras na vida de vocês? Lembranças da escola, situações observadas, ver. Eu tive até foi interessante. Eu morava ali em Sapucaia, né? Então, nós morávamos numa rua e tinha outro pessoal que morava. E nossos amigos ali, né? E a gente convivia junto ali. Depois eu me casei, com 21 anos, e o pessoal no ponto. E um dia eu estou lá no ponto, então me chamou, ô, Choto. Tá lá onde? Não, tá lá no com, lá, né? Eles não sabem. Estou lá no nosso departamento lá do SEMAI, né? Os caras, ô, Choto. Eles, ô, Choto. Sabe aquele Choto? Meu apelido era Choto, para morar nessa parte. Olhei a Luiz Carlos. Era bem pequena, pequenininha. Ela estava trabalhando agora, está aqui no meio ambiente. Semana. Mas tu lembra de mim, que a gente morava ali, nos surtos, ali, nós brincávamos aqui. Ele me chamou de Choto, eu disse, não, precisa bem, né? Sim. Interessante. Até hoje não esqueço. Alguém tem alguma outra memória? Eu lembro que eu tinha uma colega, primeiro ano, era séria naquela época, e ela era bem escura. Ninguém queria brincar com ela. Ela ia na minha casa. Ela era uma colega que ia na minha casa. Uhum. Mas as colegas não queriam ela brincar com ela. Eu lembro disso, porque ela era minha amiga. E falavam que ela tinha um cheiro. E tu lembra desse cheiro dela? Que cheiro? Eu não lembrava, não. Eu não sentia. Mas diziam e eu acreditava. Eu história que eu, por exemplo, conheci minha mulher, né? Eu tinha 15 anos, ela tinha 14, lá no Cecília Meirelles, lá, né? E daí eu comecei a namorar, a gente começou a namorar escondido, né? E daí eu fui um dia na casa da tia dela, com essa praia, daí uma vizinha falou para dar um rolo. Cuidado, a sua sobrinha está namorando de cor. Eu tinha cabelo bem pau, assim, né? Daí, interessante. Eu ia se dar muito bem. De cor. Mas eu sou do Regiaria, quadro do Instituto e Freira era mais justiça. Tanto pessoas, mas ele tinha era bastante prejuízo. Então, essa realidade de outras culturas era só os povos naturais. Bem, vocês podem notar pelo meu sotaque, né? Eu sou bem gaúcho, né? Eu sou um cariúcho, estou aqui há 22 anos e fui morador da Baixada Fluminense, 25 anos, né? E Duque de Caxias. E Duque de Caxias praticamente, olha, eu vou ser hipotético aqui, mas vou chutar um número, 80% negro, né? Duque de Caxias tem uma história de resistência negra e é muito cruel. Quando a gente tem, por exemplo, na Baixada Fluminense, você pode colocar aí 4 milhões de pessoas, no mínimo, e Duque de Caxias tem 1 milhão de pessoas, uma população flutuante de 1.300.000, é uma capital. E negro, né? É muito mal distribuído, é uma dos municípios mais ricos do Brasil, é o mais rico depois das capitais, até, né, tem recurso maior do que a capital, e isso, né, voltado para o público negro, né? Eu fui casado com uma negra durante 30 anos, tive 2 filhas lá em Duque de Caxias, estão aqui agora, já tem uma netinha já, e de matriz, elas são de religião de matriz africana, a minha esposa é de candomblé, minha filha mais nova de candomblé, a mais velha de umbanda, então é bem eclético minha família. Então essa foi a convivência que eu tive com o negro e desde criança convivia com isso. Então praticamente era uma parcela mínima da população branca, né? Da população de Duque de Caxias, muito mínima mesmo, e convivendo com desigualdade social, favela do Lixão, favela da Maré, favela do... Tudo
a 300 metros do meu bairro, que é um bairro de classe média alta, né? Então, realmente é cruel isso, muito cruel. Ainda é uma região marcada, né? Pelas... Cansei de ver, inclusive, a gente convivia lá e via gente morrendo dia a dia. Tinha um negócio chamado Invernada de Olaria, que era a polícia militar de Olaria, de um batalhão, vinha lá só para matar. Então, era isso na ditadura militar, na década de 70, a gente via baleados lá, morria 15, 20 pessoas, é um negócio muito cruel, muito cruel. E tinha o tal do Mão Branca, que matava lá. Então, o negócio é feio. São as tecnologias A resistência negra, principalmente na Baixada Fluminense, foi muito cruel. Está sendo, né? Até hoje. Parece que o racismo não acabou, não saiu ainda. Não parece. Não saiu. Não é impressão sua. Ainda não. E com indígena, zero. Sim. Eu nunca tive contato. E a gente pensar que bem do ladinho da referência maior do Rio, uma das maiores referências do Rio de Janeiro, Maracanã, a gente tem uma comunidade, né? Comunidade Maracanã tentando resistir novamente. Eu sou da comunicação da aldeia Maracanã, juntamente com o doutor André, né, o doutor André e a doutora Bárbara, que agora a doutora Bárbara está militando agora na advocacia, não, está na procuradoria, então ela agora sai um pouquinho da negócio, e o doutor André me colocou da FIST, né, que é a Frente Internacionalista do Sem Teto, me colocou, falei, Leonardo, você não quer assumir a comunicação da aldeia Maracanã? Eu falei, estamos aí ao dispor aí. Estamos lutando também pela chapa, né, pela chapa do Museu do Índio, né? Que, aliás, vão tirar esse Museu do Índio, da Museu do Indígena, a gente já começou por aí. Olhando para o que a gente tem de legislação no nosso país que fala disso. Todos nós passamos pela escola, todos nós passamos pela universidade, todos nós tivemos uma caminhada. Quem é mais velho já, se não adentrou a universidade mais tarde, se terminou cedo seus estudos, não pegou, mas para quem é mais jovem, pegou. Então, a gente tem a Lei 10.639, que trata da temática afro-brasileira e africana. Nós temos a 11.645, que traz os povos indígenas junto para dentro da temática. E nós temos aqui em São Leopoldo a 6.116, que trata especificamente da história afro-leopoldense e afro-riograndense. Só é importante frisar que essas duas legislações, né, a 10.639, que completou 20 anos esse ano, e a 11.645, que completa 15 anos, as duas elas modificam a lei maior da educação, que é a LDB. Então, essa temática ela não deve ser tratada, como antes ela vinha sendo trazida pelos PCNs, né, como uma temática transversal, ela precisa ser balizadora de todo o nosso currículo. E a obrigatoriedade é para todos os níveis de ensino, né? Então, alguns de nós que passamos pelos processos de formação, né, acadêmica ou escolar, até ouvíamos falar, mas, por exemplo, em muitas das universidades, inclusive incluindo as universidades públicas, tem essas disciplinas e essas cadeiras como eletivas. Então, optativa. Se eu não estou com vontade, eu não vou lá fazer. Então, fazem 20 anos e, efetivamente, essa legislação ela não vai ser cumprida. Nem nas escolas também, né? Nas escolas. Tanto não é cumprida que a gente vê o tanto de racismo que a gente tem diário acontecendo. Se isso acontecesse de forma curricular nas escolas, hoje a gente não teria esse tipo de situação. Por exemplo, os seguranças do Carrefour que mataram o Beto pelo tom de pele dele lá no Carrefour não teriam matado o Beto se a escola tivesse feito a formação desses rapazes, na época que eles eram meninos ainda, né? Se isso tivesse vindo de lá, muita coisa seria evitada, assim como hoje, entre outras coisas, homofobia, gordofobia, todas essas questões que a gente precisa tratar
na pauta da educação, né? Não, sim, só para complementar, eu gostaria até de incluir nessa legislação o artigo 210 da Constituição, né, que é sobre o currículo escolar que tem que ter um ensino afro, né, e também os artigos 231 e 232, que é importante, que sobre a cultura indígena, que você tem que respeitar, né, o 231, 232, mesma coisa. Então, nós estamos tendo problemas sérios, já levamos isso para o Camilo Santana, e também para a Sônia Guajajara, sobre educação indígena, porque eles estão forçando, em Santa Catarina, nós estamos com um problema sério lá, levei para o Ministério Público, o Choclen, eles querem jogar a goela abaixo no ensino médio, e eles estão em greve, não querem, tiveram uma reunião ontem à noite, tiveram uma hoje, vamos fazer uma terceira live sobre isso, sobre Choclen e os guaranis, porque eles não querem ensino médio regular, eles querem ensino indígena, e os caras não querem entrar. Não querem. Vamos falar um pouco sobre essa história de São Leopoldo, né? E nós temos um episódio bem recente, dificilíssimo. Nós tivemos que atuar com muito fervor, Sandra não sabe, né? Agora. Esse texto que nós baseamos é o texto, digamos, o texto oficial, que é o texto que tem no site da Prefeitura de São Leopoldo, né? E que conta parte dessa história e que nós, né, no NERE, nos sentimos na obrigação, como sendo esse um espaço de formação e de intervenção, porque a gente precisa ajudar os nossos colegas professores a fazer o cumprimento dessa lei, e que a gente tem muito pouco material, muito pouca informação sobre, de fato, os nossos povos originários, que eram os carijós e os caingangues, né? Os carijós, principalmente por ser um povo que não conhecemos e não sabemos a qual o espaço que foram relegados, ou se houve um total extermínio, como de povos que nós soubemos que se acabaram, findaram agora no processo de pandemia, com a morte do seu último sobrevivente, né? Então, essa história é uma história praticamente nula. E dos caingangues, muito pouco, né? Ainda sabemos, mesmo sendo esses, né, os caingangues, um dos 4 povos ainda residentes no Rio Grande do Sul, dentre os charruas, os guaranis, os choclens, e os caingangues, que é uma comunidade que hoje é também um dos principais motivos da nossa estada aqui, né? Que é esse território, enfim, que foi entregue há alguns anos, né? Porque era uma comunidade que já havia fixado residência embaixo de um dos viadutos da cidade de São Leopoldo, né? E que passa a receber esse espaço para morar há poucos anos, se a gente for parar para pensar, foi uma das gestões anteriores do Tanásio, em 2003, e ainda, né, claro, é um espaço, é um território que foi conquistado, mas um território que ainda não dá todas as condições dignas, né, e que, diferente do que a gente tem no nosso imaginário e do que a gente escuta de pessoas leigas e ignorantes, eu digo ignorantes que por vezes não querem compreender e outras porque não tiveram a oportunidade de aprender, entendem que são usurpadores de terra, pessoas que sobrevivem às custas do governo, como a gente cansa de ouvir, né? Porque essa gente está aqui só quer sugar, não querem trabalhar, é um bando de desocupados, são mulheres relaxadas que deixam as crianças sentadas na rua na Independência. Então, e isso é comum, né? Isso é comum. E a gente agora, num período de Páscoa, onde há circulação maior dessa comunidade, dos integrantes da comunidade, das comunidades indígenas, para poder fazer a venda dos seus materiais e dos seus artesanatos, que é uma das principais fontes de renda das famílias de dentro da comunidade, essas falas elas efervescem dentro da nossa cidade. Das pessoas que entram nas lojas, porque esse pessoal está ocupando a minha calçada, porque essa mãe relaxada, porque esse... E não há uma compreensão, né? E aqui, um espaço como esse de formação é para nos ajudar a usarmos o nosso lugar de fala, né? Como a Rosa disse, nós não estamos aqui, não podemos falar pelos nossos parentes da comunidade indígena, mas a gente precisa fazer intervenção quando a gente ouve um comentário desse no ônibus, quando a gente ouve um comentário desse no shopping ou no restaurante, porque a presença, né,
essa presença, que é a presença desses corpos andando numa cidade que é de direito de cada um deles, também é algo que incomoda muito, né? E isso nos faz pensar o quanto a gente precisa olhar para isso que vem sendo contado como história de São Leopoldo e compreender que a gente ainda tem muito mais para descobrir, né? Nós estamos num processo. Boa tarde, bem-vindo. Sim, nós estamos num processo, bem-vinda, querida, num processo onde nós temos um comitê, né, que tem pensado o bicentenário, e aí já esse é um outro ponto que também precisa nos levar à reflexão, né? Esse bicentenário, ele é o bicentenário de São Leopoldo, é o bicentenário da imigração alemã. Boa pergunta. Eu sou professora, sou pedagoga, né, na minha primeira formação. Eu estou fazendo mestrado em ensino de história, estou me constituindo historiadora, e isso é uma coisa que me incomoda muito, porque se nós entendemos que São Leopoldo é uma terra ancestral e que os carijós, os caingangues já estavam aqui antes, e que houve a vinda de açorianos, e que houve a vinda, desde o século XVI, de várias etnias africanas através do processo da diáspora e da escravização, e que na real feitoria do Ninho Cânhamo, né, já trabalhavam mais de 300 pessoas ali como escravizadas. Eu não posso conceber e dizer que a cidade iniciou em 1824. O que houve em 1824 foi o início da imigração alemã. E por estudos do professor Martin Dreyer, e vocês podem conferir o texto maravilhoso, né, o que vamos comemorar em 2024, que é um texto que está no site da prefeitura, que também faz um pesquisador que faz parte desse comitê do bicentenário, ele mesmo nos chama à reflexão quando diz que em 1824 a vida foi de 34 pessoas, né? De 34 são lembradas até hoje, tem uma data que é o 25 de julho, e as outras 300. E os outros têm um nome no museu, porque esses tiveram direito a ter o nome dos seus antepassados. Eu e a Rose, a gente tem até 2, 3 gerações, quem consegue, né? Os nossos antepassados indígenas que estavam aqui, a gente tem um nome. E, para além disso, uma outra provocação, né? Em 1824, quando essas pessoas vieram para São Leopoldo, nem mesmo a Alemanha era constituída, eram povos cossacos e de várias outras nações que estavam naquela região, que veio a se tornar a Alemanha depois. Então, para a gente conseguir compreender o quanto profunda precisa ser a nossa reflexão sobre algo que está sendo colocado sim, né, principalmente por parte do prefeito Panásio, se eu tenho a oportunidade de dizer, uma preocupação em conseguir fazer um repensar dessa história, mas a gente sabe que não é por todos que participam desse movimento. E nós, como servidores desse município, precisamos estar muito atentos, assim, e isso não é uma questão de política partidária, é uma questão de humanidade, né, de reconhecimento a quem de fato merece, né. E é algo que eu entendo, minha família é de Pelotas, né? E não digo que São Leopoldo me acolheu, né? São Leopoldo me recebeu, essa recepção ela não foi muito boa em muitos momentos, né? Mas se eu estou aqui, escolhi essa cidade para viver, e tenho os meus pais aqui, eu vou fazer de tudo para que os meus filhos, os meus parentes, os meus pais, eles sejam respeitados, e assim como os meus parentes que estão ali na comunidade porfiriana. Eu já vou passar aqui, mas só para chamar a atenção, esse texto é o texto que está no site. Na página. Já saiu. Tu quer contar? A gente soube que foi modificado. Tá, porque ele está como índio ainda, precisam falar sobre isso, né? E escravos, né? Sim, assim que estava lá. O texto que estava lá e ele veio assim para cá, né? E aí a gente foi fazendo a revisão e está no processo de troca do texto lá do site da prefeitura. Chega a ser vergonhoso, né? Pode, sim. Até a escrita do Caingangue está aqui. Esse aqui você pode passar, porque é tudo o que a você gente está já falando. Pode passar. A gente vê na história gaúcha muita referência aos guaranis, né?
o Tiaraju, inclusive, por causa dessa guerra toda com os portugueses e espanhóis, tem alguma influência local, os guaranis, ou só ficou muito mais lá para o sul daqui do Rio Grande? Os guaranis hoje, acho que você pode falar melhor do que eu, os guaranis hoje estão em maior número, maior número de espaços no estado. Houve aqui na região, sim, uma concentração, mas muito Nós temos maior. até município com o nome de São Cepé. De São Cepé, virou né? Santo Cepé. Mas aqui na região, pelo que a gente conseguiu apurar até agora, era o maior número os carijós e os caincanhes. Então, na verdade, se a gente for pensar que essa terra foi dada a essa comunidade, não foi feito favor nenhum, né? Só estão retomando o que eles, digamos assim, o espaço Fronteira Oeste, Guarani. A gente trouxe um trechinho do filme Amistad, para que vocês possam olhar e fazer... E ter um pouco a dimensão, quando a gente traz essa questão de que esses 300 escravizados que estavam na feitoria do Rio Cânimo, como que eles chegaram até o Brasil? E enquanto os imigrantes que vieram para cá, as condições das quais eles vieram. Os imigrantes vieram porque tiveram o desejo, trouxeram o seu nome, o seu sobrenome, alguns pertences, a sua religião, alguns trouxeram a família. Os escravizados que estavam aqui foram sequestrados, retirados, arrancados da sua terra, do seu país de origem, sem ter direito ao seu nome, ao seu sobrenome, à sua etnia. E aí a gente ouve, em março de 2023, uma repórter em rede nacional dizer que o salão estava cheio de descendentes de escravos. Nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de diversos reinos e povos e etnias vindas do continente africano. Assim como o hino rio-grandense tem aquela estrofe, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, não. É quem escraviza que tem virtude. E até porque não se nasce escravo, né? Se é escravizado, né? No momento em que tu é retirado do teu continente, arrancado para ir ser levado para um outro espaço, no momento em que tu é retirado da tua região e vai para uma vinícola na Serra Gaúcha trabalhar. Tu não nasceu escravo, tu foi escravizado, né? Isso é um processo. Está no início. Aumentar aqui só.
A gente ouve o governo trazendo uma política de cotas para reparar 300 anos de escravidão. A gente escuta as pessoas dizendo que as cotas são esmola, que as cotas, eu não devo nada, eu não tenho que reparar nada, nem estava nesse tempo aí. Os primeiros cotistas no Brasil foram os imigrantes alemães. Eles que ganharam chão, eles que ganharam pedaços de terra para morar. As primeiras cotas foram distribuídas. Subsídio para comprar suas ferramentas, animais, sementes. E inclusive para aquisição de escravizados. Agora, isso aqui não é ficção. Isso aqui aconteceu com os nossos ancestrais. Então, quando a gente entra nessas polêmicas e tal, a gente precisa parar, pensar, pesquisar, estudar, né? E se posicionar depois que a gente tem um entendimento do que é esse povo.
né, se posicionar com relação a essas coisas e fortalecer essa luta, né? Como que alguém que ganhou, que recebeu terras, diz que as cotas são esmola? Agora, os negros agora é esmola, mas quando os meus antepassados receberam, beleza. Pode passar, Sandra. Eu não vou me delongar ali, porque é pesado pra caramba. Queria que vocês me descrevessem uma pessoa indígena. Que vem na cabeça de vocês. A gente diz, pensa numa pessoa indígena, o que a gente enxerga assim? Eu até por ter estudado bastante pelo Estreito de Bering, né? Ela é muito estreito, só tem 90 metros de profundidade, então ele congelou e trouxe muitos povos do Oriente. Então, inclusive o Tongui, da nossa ONG, ele tem um tio no U, e eu fui perguntar para os indígenas, de onde veio isso? Chinês. Chinês. Aí eu falei, porra, chinês? Então, os olhinhos puxados, isso me lembra, a primeira coisa indígena é o olhinho puxado do caráter oriental que veio através do Estreito de Bering há 25 a 40 mil anos, é muito vago isso, e veio colonizando as Américas. Então, para mim, a primeira coisa que me vem à mente é o olhinho puxado e a linguagem com Y, com K. Eu sou da época que o alfabeto não tinha K, né? Não tinha um K, não tinha o Y, não tinha o W, para os mais novos, né? O pessoal parece até estranho, não tinha isso no alfabeto. E já tinha no alfabeto indígena, né? Então a gente vê o Y, vê o apóstrofo, o Y, então umas coisas tudo vindo do Oriente. Eu acho isso bem bacana, é o que eu vejo a figura do olhinho puxado. Se a gente pergunta para as crianças, por exemplo, né? Quem que lembra pena, cocar, né? A roupa, seminu, caçando, pescando. Isso. Só que hoje a gente, andando, a gente percebe que os povos originários, que os indígenas, eles têm outras características dessa miscigenação, de uma série de coisas. E aí a gente fica com esse estereótipo. Para mim, cada vez que eu penso nos povos indígenas, eu lembro muito fortemente da Xuxa. Da Xuxa cantando, né? Eu lembro muito da Xuxa, porque a minha infância foi regada a Xuxa cantando Vamos brincar de índio. E aí, quando tu começa a estudar e entender, tu descobre que não existe nenhuma etnia que faz... No Brasil, não temos. E índio que é apito, né? O tal da música, índio que é apito, índio como que é apito. Essa frase, ela perdeu a nossa semana. E aí, eu puxando, nós fazendo estudo, estudando, eu puxando a minha memória, me lembrei que quando eu era menina, meu pai assistia muito Bang Bang. E nos filmes de Bang Bang, sim, os indígenas, os carapaches, apaches, cara vermelha, apaches, usavam aquelas franjas igualzinho da Xuxa e faziam... Assim, né? Eram os inimigos, eram os bandidos. Eles são... Então, essa música vem de lá, mas ela permeia, né? E quando a gente vai conversar com os professores, a maioria das professoras tem esse reconhecimento, essa lembrança, porque cresceu com isso. E aí a gente começa a ver o quanto as mídias interferem na nossa vida. Eu não estou falando de celular, que agora já é outro momento. Estou falando lá, na época que isso, preta e branca, às vezes colorida, né? É outra. Pode passar. A gente brincava com os corte a parte. E nós temos que lembrar da uma famosa frase, né, de um ex-presidente, em 93, que falou que competente foi a cavalaria americana que dizimou os índios, né, aspas, para índio, né? E aqui eles foram competentes, nós fomos incompetentes porque deixamos os índios vivos. Né?
Essa frase é muito bonita, É, muito verdade, icônica. Muito não, icônica. não dizimaram todas as 1000 etnias, deixaram 300 ainda, né? Etnias indígenas, eles não foram 308, bem, né? 308 não foram bem sucedidos. É isso. Bom, a gente tem hoje, então, no Brasil, 305 povos indígenas falando 274 línguas, aproximadamente. E aí eu pergunto para vocês, quem aprendeu Guarani na escola? Quem aprendeu Caigangue na escola? Eu aprendi francês. Francês, Francês, espanhol e inglês. Nós temos na nossa cidade escolas com o inglês e o espanhol, sim, nas escolas públicas, mas escolas particulares em que o alemão é obrigatório. E, gente, o Brasil é indígena. Como que a gente não aprende a língua? Uma etnia, uma delas, pelo menos, que seja da nossa região, de onde a gente está. Uma das coisas que a gente tem e que eu acho bastante ruim, a gente está agora começando uma conversa, né, com a segunda PRE, as crianças caigangues aqui da Porfigá são alfabetizadas em português. Elas não são alfabetizadas em caigangue. Não posso ser a língua mãe deles. Não posso que seja o inverso. Me alfabetizo em português e depois vou aprender a escrever o caigangue. Né? Isso, inclusive, é violento, é agressivo. E aí me remete a uma fala do Marcos Caigangue na live da semana passada, né, Sandra, que me chamou muita atenção. Ele disse que ele também foi professor numa das comunidades, né, que ele atuou, e que o Caigangue, como aqui na comunidade Porfigá, né, que nos comentaram que dentro da comunidade tem pelo menos 5 dialetos, só aqui em São Leopoldo, na comunidade Caigangue, e que para ele não aprender essa coisa de estar falando inglês. Para mim, o português já é uma língua estrangeira. Então, isso me calou muito, porque é verdade. O português é uma língua estrangeira. Se tem dentro da tua comunidade 5 dialetos de Caigangue, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre como essa nossa comunidade aqui se estrutura. Precisar necessariamente aprender algo de fora que não tem a ver com a tua cultura e com a tua vida é, de novo, uma violência. Um reforçar das violências. E vamos agora para o teste. Que professora gosta de teste. O quiz. Difícil. Eu vou pedir para o senhor, Senhor, por favor, senhor não, eu fico mais velho. Instagram, Não dá cola para os coleguinhas. Ok. Eu prometo. Prometo. Ele para me dar cola. Por isso que a gente já deixou ele acabado, porque assim tem que ser por Não dá cola para os coleguinhas. Vamos lá. 10 etnias indígenas que vocês lembram. 4 nós falamos. 64 já falaram. Já 4 a gente já deu uma colher. Foi quase prova não com dá consulta. cola, Vitão. Yanomami. Paijó. Choclei, porque eu fui lá na retomada. Fui na retomada lá, da Garré. Deu 5. Então, já melhorando esse... Dos 305 povos, 5. Reserva grande, aquela é Yanomami. Já foi. Posso ajudar? Pataxó, Tupinambá, Pataxó, Puri, Tupinambá. Suruí. Ele vai ser E outra coisa, que eu achei impressionante, e é importante, eu fiz uma live agora, o Pacaxuri, eu falei, como assim Pacaxuri? Não existe Pacaxuri. Eu falei, existe, é a junção de 2 etnias, criaram uma agora em Alagoas, né? Entre Alagoas e Pernambuco, que é os Pacararu e os Cariris, Suruí, Suruí é de Rondônia. Aí juntaram as duas e deram Pacaxuri. Eles estão juntando as etnias, né? Estão misturando. No Acre juntaram os Nuquini com os Runicuim,
Então, eles estão se misturando entre eles, Criando é permitido, mais, né? Eles estão criando novas etnias. É uma estratégia. Tá misturando. É Tá uma estratégia de misturando. sobrevivência. Eu tenho uma amiga, né, uma parente, né, que a gente chama de parente, que é do Aualca. Ela tá com Covid e ela é casada, ela é nuquinina, casada com o Runicuim. Ele falou, antes não era assim, mas foram permitidos pelos caciques. Vamos juntar as etnias para fortalecer. Sim. Duas autoras indígenas. Maria. Você olha na internet, Existe, né? E ainda mulher ainda, né? pois é. 2023, fevereiro. A minha cultura é listada, português, indígena. Vamos lá, Daniel. Vamos lá, que tu é novo ainda. Nem tem que fazer, não. Fala, elas já têm publicação, vale. Quais são elas? Quais são elas? Sabe o nome delas? Uma é a Lídia Guajajara, que ela está junto com a ministra. Não sei qual é a etnia Eu acho que dela. ela não tem. Guajajara. É Guajajara. Aham. Isso. E Eu tem não a sei outra. se a Lídia tem. A outra eu esqueci o nome. Mas também é indígena, os dois. Eu sou Zé A Aline Caiapó? Não. Não? Mas O marido da Aline também. Não sei. Então vamos pro lado E a dos Sabrina homens. conta? A Sabrina vai de Capara? É Não. indígena também. Não, mas a Sabrina Não, não. a Sabrina nem vive em território. Não, Sabrina não, ela só usa. Autores, homens indígenas. Esse é fácil, é o Beruzum, vocês conhecem, um bem famoso, gente. Dois, dá para dizer Tem dois. Tem Nós dois dois, assim, famosíssimos. Krenak. Ah, eu não acredito que não conheça. Ailton Krenak. E o outro? Qual deles? O último? Esse último. Mas antigo ainda não é o último. Mas Não, antigo, a Aline. última é desnaturalizando. Ainda não é o último. Mas o último é desnaturalizando o sei lá. E o outro? Ele, inclusive, escreve para crianças também. Criança. Ah, sim. Tem o avô Apolinário no livro Eu não dele. vou pesquisar. Daniel Também no no livro, né? Esse é muito famoso. Daniel. Mas Mas eu tenho outros. Não, nenhum dos dois são gaúchos. E uma figura sem cola. Uma figura pública, Conhece o biólogo? biólogo indígena. Conhece. É, Guilherme Fur. eu vou até confessar Nem aqui. vem, Daniel. Ela trabalha com Confessar aqui é a minha ignorância, né? E realmente, assim como vocês falaram na parte de escritor, conheço tanto sociólogo, filósofo, Sim, indígena, mas, sinceramente, assim, eu não me atentei, mas fatalmente esses sociólogos que ele tem, eles escreveram um livro, mas assim, eu nunca me peguei nesse negócio, não. Agora, você está falando de personalidade? Vai, continua. Uma personalidade da política. Caiapó escreve infantil, né? Caiapó, Edson, A esposa também é. que é o marido da Aline Caiapó. Era essa que eu estava falando. É. Mas eu acho que eles escrevem Os dois, ambos. A figura política agora, graças Figura a tudo que política. está acontecendo, né? Tem muita figura Quem que política. nós temos? Eu- Quem? Figura política. Eu conheço o ministro. Eu gosto muito e eu vou estar ao vivo com ele semana que vem, que é o nosso governador da Bahia, o Jerônimo, né? Que como não tinha, no IBGE não tinha indígena, então ele era pardo, né? Só tinha a opção pardo, né? E agora ele pôde finalmente se colocar como indígena, né? O governador da Bahia, o Jerônimo. Sônia Guajajara, quem mais? No geral. Jerônimo. Joênia Wapichana, presidente da FUNAI. Célia Jaquixá. Júnior Yanomami, que é uma personalidade, né, lutadora lá pelos Yanomamis, né?
É que é política. Né? Pode ir passando, Sandra. E aqui só para reforçar, né? Se não tem autores indígenas, eu pensando na da universidade, né? Autores negros e negras, então. Se eu perguntasse aqui, eu acho que não enchia não. Porque também nós não temos na nossa literatura, quando nós estamos nos formando, né? Autores negros, negras, indígenas muito menos, né? Mas a gente tem. O Krenak que está bombando. Quando a gente. Pensando na infância, nos anos 80, a gente só tinha um indígena que aparecia, né? Que quis representar o Juruna e acho que ele teve um que quis representar o Brasil na ONU e não podia porque ele não era considerado cidadão brasileiro. O Krenak? Que se pintou Ele se pintou, não foi o Krenak? E o que dizer de Machado de Assis, que foi tirada de personalidade, né? Escritor, ele não não pode ser considerado, foi tirado até lá pelo aquele racista lá da Fundação Palmares, né? Não, o Machado de Assis, né? Machado de Assis não pode, ele deve estar rolando no túmulo lá. Não é o que não haja. Já passei. Termos para a gente abolir do nosso dicionário. Hoje a gente pegou bem leve, está falando só dos indígenas, aqui, né? Em outros momentos a gente quer fazer com vocês mais voltado para a questão afro, né? Índio. Por que a gente não pode falar a palavra índio? E que hoje o recomendado é usar a palavra indígena. Sinceramente, não sei. Almir Suruí. Pode falar, cara. Almir Suruí. Ele sempre estava nos fóruns ambientais. É biólogo? Não, esse não é o biólogo. O biólogo é o Guilherme Furto. Mas ele sempre vai para A mesma pergunta que eu faço é por que na Austrália não é indígena, índio, é aborígene? Qual a diferença? Né? Aqui é semântica? Aqui é muito conectado a essa, né, essa compreensão histórica, né? Nós tivemos da vinda, né, e da invasão portuguesa. Descobrir a Casa dos Outros depois que está tudo arrumadinho é maravilhoso, né? Eu, inclusive, quero descobrir uma casa de treinamento. Se vocês souberem uma casa para descobrir, vocês me avisem. Então, nesse processo de invasão, né, um processo das grandes navegações, a ideia, né, de utilização do termo índio é porque seria chegado até a Índia. Então, quem vive na Índia seriam os índios. Então, esse ficou um termo pejorativo, né? Mas não é o termo correto. Alguém sabe por que a gente não utiliza mais esse termo? Não. Porque a referência dele é essa que a Indy trouxe, colonial. Então, cada vez que tu fala índio, tu lembra daquele preguiçoso, daí a palavra, ela contém várias questões pejorativas. Ele é preguiçoso, ele vive nu, ele está na floresta, ele vive da caça e da pesca. A gente não tem mais isso hoje. Ele é Viver cultural. da caça e da pesca não é pejorativo, mas ser preguiçoso é pejorativo. Viver nu, aqui no Rio Grande do Sul, gente, os indígenas do Rio Grande do Sul, aqui era frio pra caramba. Eles não viviam nus, como não vivem hoje. Diferente dos indígenas que estão lá na Bahia, que estão com poucas roupas, porque lá a estação... Nós temos o Choclen de Blumenau, ele pega 5 graus abaixo de zero no inferno. E eles andam Eles nus. não podem nem estudar direito, porque as salas não são climatizadas. E a mesma coisa a questão do nosso imaginário também, de que tipo de moradia que eles tinham, né? A gente alguns ainda imagina, você vai fechar os olhos, imagina aquela oca, né, redondinha, ou aquela cabana, que nem filme norte-americano. E vocês imaginam num frio, né, de -5, a galera numa oca. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente nunca teve ocas, porque aqui sempre foi predominantemente frio. É outra estação. Aqui as casas elas eram subterrâneas, em cavernas, em buracos, né? Buraco, não vou chamar de buraco.
Mas subterrâneo, né? Eu tenho que fazer uma referência aqui, porque é bem pontual. Segunda-feira, agora, às 11 horas da manhã, eu vou estar com o Paulo Paim, né? Nós estamos apresentando a ONG Tonguim, nós estamos apresentando um projeto Minha Oca, Minha Vida. Né? Minha Oca, Minha Vida. E não é pejorativo, não. E cada caso é um caso, mas tem um caso genérico. Nós estamos num edital para casas populares, né? E só estamos pensando em casa para branco. E aí eu tenho que lembrar que o assessor do Paulo Paim almoçou comigo, né? Na segunda-feira, conversou até com o Daniel, ele chegou para mim e falou assim, Léo, isso aí veio bem a calhar. Quando o Tarcísio Zimmermann, ele foi secretário de Habitação, o Oliver Dutra foi inaugurar umas casas em Viamão, casa para indígena. Estava chovendo muito, ele falou, eu estava lá. Aí chovendo muito e a gente olhava, tá, os indígenas estão lá olhando. Eu falei, cara, você não entra na casa, não? Você vai ficar na chuva? Eu falei, isso é casa de branco. Então para desaculturar, então qual é a ideia da ONG Tongueira? É levar para o Lula, o Paim vai levar pessoalmente para o Lula, ele vai estar aqui no gabinete dele com a gente, segunda-feira, às 11 horas da manhã. Nós vamos apresentar o projeto Minha Oca, Minha Vida, e relacionado com a natureza e tudo mais, mas nós estamos pensando em segurança, e aí me preocupou que a Solange, uma tupinambá lá da Bahia, chegou e falou assim, nós queremos uma casa com a prova de bala. Não é brincadeira, é verdade. Ela falou assim, tirar os vidros, colocar um negócio que é mais resistente, eu não sei quantas vezes mais resistente a tiro. Eles estão preocupados com segurança. Tudo que ela relatou é questão de segurança. Um local para você poder fugir, coisa desse tipo. Aí eu falei assim, Solange, o negócio já é preocupante, né? Tem que falar do pessoal. Mas a casa indígena, nós estamos pensando nisso. Sim, a gente remete também a todas as questões de violência que os povos, principalmente na região norte, né, sempre têm sofrido, né, que é constante, praticamente dizimando assim, as lideranças. Então, pelo apelo dessa pessoa, desse representante, a gente consegue entender o tamanho do desespero, né? A casa.org.br abriu edital e pedindo projetos para casa indígena, para casa de pescadores, ribeirinhos e marisqueiras, uma coisa voltada para isso. Sertão nordestino e agreste mineiro também, agreste baiano, coisas relacionadas com a região, exatamente com os povos originários. Quilombos, né, quilombolas e etc. E aí, então, a gente precisa desvincular essa palavra. Ela é uma palavra muito ruim, usada pelo colonizador, né? Eles tinham, naquela época, aqui, eles tinham o nome da sua etnia, do seu povo. Né? Cada um tinha o nome do seu povo e era isso. E aí, então, a gente substitui pelos povos indígenas, lembrando das etnias. Quando a gente fala, o Dia do Índio, não, a gente vai fazer uma programação, essa programação é a Semana dos Povos Indígenas, porque eu tenho que levar em conta essa pluralidade que eu tenho, esses 305 povos. Vou trabalhar com os 305? Não vou. Vou trabalhar com o que tem aqui na nossa região, né, com os caigangues primeiro, depois que toda a cidade conhecer os caigangues, a gente avança e vai para os outros povos do Rio Grande do Sul, né? E depois busca outros povos fora, para além do Rio Grande do Sul, mas lembrando sempre disso, dessa pluralidade. Então, não é o Dia do Índio, né? Não faz sentido. Essa diferenciação ficou em MPI, né? Ministério dos Povos Indígenas. Povos originários seria um negócio mais abrangente, né? Pegaria ciganos, marisqueiras, povos originários, não? Acho que ficou povos originários, não foi? Não, ficou MPI, Ministério de Povos Indígenas. O termo tá lá, tanto que o e-mail que eles me passaram, que a Sônia Guajajá me passou, é MPI. Mas acho que essa é só uma prefeitura, porque ele tem uma mais completa. Os povos originários estavam contemplados ali. Por incrível que pareça, o museu ainda continua sendo museu do índio, e nós estamos numa briga danada lá na aldeia Maracanã. E esses outros povos que originários foram citados são, aqui, o trabalho que a gente tem bem forte com a Rose Winter, que é a nossa representante dos povos ciganos, seriam as comunidades tradicionais. Ela tem, inclusive, preparou um material que é dos povos tradicionais, comunidades tradicionais do Pampa. Então, aqui são os quilombolas, são os pescadores, os povos de terreiros,
benzedores, ciganos, né? Temos tem que parabenizar a Sânia Figueiredo, né, por ter conquistado aí como secretária estadual, né, da relação étnica. E ela falou que realmente está com muitos problemas com ciganos, né, quilombo. Então, ela está com uma agenda realmente muito, muito urgente sobre isso. Programa de índio. Ou indiada. Ou indiada. Por que os indígenas têm a ver se eu não planejei fui fazer trilha? Não planejei bem minha trilha. Deu tudo errado. E aí eu venho com essa. Indiada, que programa de índio que levou E para piorar de dizer indiada, ainda faz um joguinho assim com o meu nome, né? Que é assustar. Também eu ia fazer agora. Então, é isso. Então, não. Programa de índio, indiada, não. Programa ruim, gente. Programa ruim, a gente não planejou, não deu certo. Sei lá, qualquer outra coisa. Você mora, quando descobre que a pessoa é indígena, você mora numa tribo. Aldeia, que não se usa também, né? Qual a sua vibe? Aldeia agora? E comunidade usa. Tribo, não, porque tribo remete a índio. E remete à primitividade de selvageria. Não é o primitivo de ser o que veio antes. É aquele primitivo pejorativo. Então, tribo, não. A não ser que está falando de uma outra tribo, sei lá, tribo de darks, punks, que tinha naquela época, né? Uma outra coisa. Índio é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Gente, isso é uma coisa assim que a gente ouve incansavelmente. E até algo que acontece bastante depois das visitas, que a gente faz sempre muita questão de pegar as pessoas pelo braço, né? E dizer, pelo amor de Deus, vem comigo, né? A gente faz como faz com criança. Vai chegar lá, tu vai ver tal coisa, vai doutrinando, né? Te comporta, respira. Quando chegar em casa, tu pergunta, e aí quando a gente chega as pessoas... Mas essa hora da manhã estão todos sentados tomando chimarrão. Eu não sei o que elas Ou estão dormindo, não nos receberam. Não nos receberam, que a gente marcou com antecedência, gente. O tempo da comunidade é outro, não é o nosso. E isso, para vocês que vão entrar para dentro da comunidade, é muito importante vocês entenderem isso. É outro tempo. Relógio não é o nosso relógio. Não é o nosso horário. Não é o nosso querer também. É o horário deles, a organização deles. O que eles vivem? Do artesanato. Então, normalmente os homens vão até a mata, em determinado lugar onde tem taquareira, pede licença para entrar naquela mata, coleta somente as taquareiras que vão ser utilizadas, trazem para a comunidade, entregam para as mulheres. As mulheres tiram filetes, depois que tirou aquele filete, põe todos eles para secar. Secou o filete, e é com uma faquinha bem afiadinha para poder sair bem certinho. Alguém já tirou filete de taquara? Sim. Tem umas felpinhas, tem umas coisas que incomodam, enfim. Depois que fez esse primeiro processo e secou, vai fazer novamente para que o filete fique mais fino, adequado à peça que eu vou construir. E aí tinge essa peça, coloca no sol, seca de novo. Depois começa a parte do trançado. Esse processo ele leva dias para acontecer. Não é um processo de que eu peguei aqui, digitei e está pronto. Processo bastante demorado. Tudo isso que eu fui falando para vocês. Isso para começar a trançar. Depois, no trançar, cada uma das dualidades da comunidade vai fazer um determinado tipo de desenho no trançar. Então, não é simplesmente só chegar e trançar aquele filete. E aí, depois de tudo isso, está pronta a peça, então, e eu levo para vender nas feiras, no centro, onde eu quiser vender, onde eu puder expor. Isso é feito no tempo deles, no horário deles. Então, se ele vai levantar às 10 da manhã e vai fazer de tarde esse processo, e vai até à noite produzindo, eu não tenho nada a ver com isso.
Não é o nosso tempo relógio que diz assim, 7 horas eu tenho que estar na firma trabalhando. Né? Não vou para a firma. Eu vou fazer o meu horário, o meu tempo, as minhas coisas, cuidar da minha casa, né? Dos meus filhos e do que tem ali no meu entorno que precisa ser cuidado. Pode falar. O povo Kamanau do Acre, eles partiram com artesanato assim, em tamanhos maiores, não muita coisa pessoal, não. E está exposto, por exemplo, no Museu de Viena. E tem obras lá valendo milhões de dólares. Né? Então, tem os negócios tipo umas barracas, né? Um negócio assim, arte realmente muito bonita dos Kamanau do Acre. Né? E sendo expostos no exterior, eles não valoram mais lá do que aqui. Sim, e aí às vezes a gente passa, né, e até quando se sente interessado em perguntar, olha lá e pergunta, né, aí, quanto que é esse cesto, né? É R$50, a gente acha caro, mas se a gente vai num museu e leva qualquer outro tipo de material que alguém foi lá e validou e disse que aquilo é arte, aí aquilo tem valor. Não o trabalho de dias, meses que os povos originários tiveram, né? Eu posso dar 2 exemplos rapidinho? Eles descobriram, os indígenas, principalmente do norte do país, Amazonas, né? Da Amazônia em geral, eles descobriram uma fibra chamada curauá, que é um parente do abacaxi. O curauá, vocês podem procurar, eu estou até com um projeto sobre o curauá. É uma fibra que foi descoberta, e aí veio para o lado dos brancos, né? Os brancos pegaram essa cultura, esse achado indígena, estão exportando para o Japão. Ela é muito resistente e não é dúctil, ela é maleável. Ela está sendo usada em construção no Japão, por exemplo, a prova de terremoto. E o meu projeto é para substituir o amianto. Então, uma fibra indígena divulgada e plantada por indígena, processada por indígena, quem ganha o dinheiro? Os brancos, né? Então, foi estudado pela COP, Coordenadoria de Estudo de Pós-Graduação do Fundão, né? E vários engenheiros, tem vários estudos, vocês podem procurar, é muito interessante. O curauá, uma fibra descoberta por indígena, quem está ganhando dinheiro? Os brancos. É a mesma coisa quando a gente pega aquela loja que tem nos aeroportos, a Brasileiríssimo. Aí tu vai lá, tu compra uma rede que custa R$1.700. Uma rede. A pessoa que construiu a rede vai ganhar quanto com isso? 50. E também nós temos que ver também a comida, né? As indígenas, as mulheres se cuidam de fazer a raspa lá da farinha, a raspa da mandioca, aquela coisa toda, né, que fazem. Né? É o processo. Né? Eu tenho, assim, o Rafael tem dúvida com certeza. Pode falar. Rafael, eu trabalhamos na fiscalização. Vou citar esse evento específico. Tá? Até porque eu preciso saber, né? A gente está aqui por um objetivo, né? A gente está aqui aprendendo para saber como é que nós vamos interagir com eles em relação ao trabalho com o que a gente quer desenvolver lá. Né? E aí a gente tem, desde o primeiro encontro que a gente teve lá nós no gabinete, né? Bem solista, né? A gente tem comentado com alguns colegas, e colega comenta com outro, não, estão fazendo um negócio muito massa, vai ser inovador. E a primeira coisa que todo mundo diz é isso. É o quê? Os índios vão ajudar. E tu vai fazer o índio trabalhar. Porque o que acontece? Nossa proposta, né? E a gente tem que discutir isso. Eu acho que, tomara que vocês apresentem assim, a relação bem local, ali, o que aí eles fazem. Não são todos trabalham com artesanato. Todos eles. Todas as famílias, de alguma forma, trabalham com alguns fora, né? Alguns fora. Alguns componentes da família trabalham fora, mas a maioria é o artesanato. Porque a gente vai ver. Em 2017 para 2018, começou uma parte, principalmente que eu era responsável. E aí a gente recebeu muitas vezes os ambulantes que aqui em São Paulo, a gente ali e estabelece todos os ambulantes com licença ambulantes. Então, você quer vender um bombom na sua mão, você, dentro da sua bolsinha, você tem licença. Então, pode ir. Então, isso é a lei da fiscalização.
E aí o indígena chegava lá na independência e botava a barraquinha dele. Uhum. E era tradicional isso, as cestinhas de plástico, a cestinha de palha. Isso nas Marcelas, por isso era comum em São Paulo. É da cultura ali da independência. Uhum. Só que a partir de certo momento ali, entre 17 e 18, eles começaram a montar barracas com produtos industriais. Uhum. Então começou a chegar bastante denúncia, principalmente das lojas que venderia aquele tudo por 10, muitas coisas da vida. Então foi um embate bastante grande, porque a gente não tinha como falar com esse pessoal, assim, a gente nem tinha muito contato. A gente já tinha contato com o pessoal não ambulante, que aí a gente já chegava meio que um tempo atrás, porque a gente sabia que não ia ser esse. Ainda mais se identificando, cara, porque eles já vinham na defensiva e é tradicional, né? Eles sabiam que estavam correndo vendendo alguma coisa, principalmente na independência. São de outras etnias também. Que Os são de outros. Os imigrantes. Sim. Os migrantes são que os migrantes Que são os são senegalenses que a gente fez. Não, mas eu acho que ele está falando de outras etnias dos Não, também. Os imigrantes, indígenas. outra questão Não, dos os imigrantes imigrantes. mesmo. Isso. E mas eu quero atentar duas questões, né? Se eles vão trabalhar, que foi uma coisa que tu trouxe, né, Isso. Daniel? E a essa questão da... É porque daí eles estavam na ilegalidade, tá? Eles estavam vendendo produto pirata. Aí Sim. e no segundo momento eu ia entrar nos senegaleses, que vieram, e aí a gente começou a licenciar eles em 2018. Então foi tudo meio trabalhado no meio do caminho. Entraram os indígenas, entraram os imigrantes, os senegaleses, tentando também ter digitalizado. E a gente tentou convencionar. Com os indígenas, a gente foi um embate assim, com o Antônio, assim, que nunca veio assim, pessoalmente. Ele só ia direto no gabinete do Panazzi, ele tentava intermediar, mas a gente sempre tinha contato na rua direto com o Antônio. E qual era a orientação que vocês tinham do gabinete? Não, a gente foi o primeiro, sempre era o primeiro contato, era falar, a gente tem uma legislação de a gente queria entender o ponto de vocês, por qual motivo a venda do produto industrializado, e nunca teve uma receptividade muito boa. Já o dos senegaleses não, ele falou, tá, a gente não sabe. Meu amigo vem de Canoas, meu amigo vem de Sapucaia, eu queria vender aqui. Então foi um pouco mais amigável, e aí um se tornou líder, e eles têm hierarquia muçulmana dele. Um mais velho, mais responsável, ele toma a frente e falou em nome de 17 pessoas. Desde 2018, a gente tem 17 senegaleses frequentados. Os que não conseguiram espaço na independência são os do trem. Então, são 4 no trem e 17 na independência. Esses são legalizados, pagam a licença ambulante e tem o seu lugarzinho ali garantido na esquina. Só que aí o Antônio entrou num embate com o antigo secretário. Não esse atual. O Antônio está aqui hoje. Olha como o santo deles, né? Não é santo que é, não. Essas coisas. Mas ele estará conosco em outros momentos. E eu acho importante a gente trazer... Conversar sobre pontos. isso e para a gente começar a pensar, porque talvez para essas questões que vocês estão trazendo, a gente não vai ter resposta, né? Só que a gente precisa conseguir entender. Sim, vamos, por isso. Os imigrantes